Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Trabalhando de Casa. Eu sou o Arley Góes e ajudo mulheres a ganhar mais de R$ 5.000 trabalhando de casa, sendo CLT. E hoje é um episódio especial que eu tenho um convidado aqui, Fernando Cruz, que vai me fazer algumas perguntas justamente relacionado a carreiras remotas, ao trabalho de casa, CLT. E estou aqui justamente para contestar e responder algumas perguntas aí muito comuns. Vou chamar aqui o Fernando Cruz. Fala, Arley, tudo bom? E aí, Fernando, tudo bem? Tudo jóia. Tudo certo? Estou aqui, sou todo ouvidos. A ideia aqui é hoje poder resolver algumas dúvidas aí, resolver algumas questões que são comuns nesse mercado de trabalho remoto, nesse mercado de trabalhar de casa e tudo, enfim. Então, se eu pudesse apresentar rapidamente e me contar aí quais são as dúvidas principais, como eu posso tentar responder isso aí da melhor forma possível. Tá jóia, Arley. Primeiramente, muito obrigado por me receber, né? Fiquei muito interessado em conhecer melhor essas carreiras remotas, né? Eu sou advogado, moro aqui em Brasília e para nós, né, eu e minha esposa que estamos aí no mercado já tem um certo tempo, a gente sempre fica flertando com essa possibilidade de trabalhar de casa, né, e ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, eu fiquei muito feliz de ter me convidado aqui para o podcast, né, para a gente bater um papo e eu entender melhor, né. Então, assim, acho que primeiro de tudo eu queria entender o seguinte. Então, de fato, já existem carreiras remotas que o mercado oferece regularmente, não só o home office, né, você tem um trabalho presencial e você tem a possibilidade de trabalhar em casa, mas já existem propriamente carreiras totalmente remotas. Exatamente, exatamente. Esse é um ponto interessante quando qualquer coisa nova existe no mercado, né? Quando chega qualquer coisa nova, geralmente tem um tempo de propagação da informação ou tempo de Uhum, consolidação. E quando se trata de vagas remotas, automaticamente a gente lembra do Covid, né? Da uhum, pandemia e de tudo isso. Porque a maioria das empresas estando no presencial, não todas, porque trabalho remoto, 100% remoto, existe já há uhum, muito tempo, mas muito mesmo. Então, sempre existiu, na verdade, né? Desde que começou a tecnologia, já existia 100% remoto. Só que isso era em uma menor quantidade de áreas, de carreiras, de empresas, de modelos de negócio. uhum, Então, quando veio a pandemia, meio que teve uma obrigação, meio que teve não, teve uma obrigação de se adaptar rapidamente. Mas essa adaptação foi forçada. E com isso as pessoas abriram os olhos, começaram a enxergar mais oportunidades de trabalho, de casa. Muitas foram forçadas a estar 100% em casa, 100% remoto. uhum, Então, mas ainda assim foi forçado. uhum, Foi forçado. E esse é o ponto que eu queria trazer sobre essa sua primeira pergunta. O fato de ter sido forçado, as pessoas estavam ali como que, meu Deus, não vejo a hora de acabar essa pandemia para eu voltar para o meu trabalho. E as empresas, não vejo a hora de acabar essa pandemia para os empregados voltarem para cá para a empresa, porque a produtividade não está sendo boa, porque isso, porque uhum, aquilo. uhum, Então, na pandemia começou e muitas empresas enxergaram isso como um problema e outras enxergaram uhum, isso como uma oportunidade. uhum, As que enxergaram isso como uma oportunidade avançaram com tudo e começaram a entender: poxa vida, isso é uma oportunidade. Eu uhum, tenho oportunidade de contratar pessoas de todos os lugares, isso a empresa, né? Ter oportunidade de uhum, contratar de vários lugares, ter oportunidade de ter menos custo com infraestrutura, enfim, vários pontos de oportunidade. E isso fez com que muitas empresas, e quando eu digo muitas, eu estou falando de no mínimo aí entre 20% e 30%, segundo estatísticas, das empresas que foram para o remoto, nunca mais voltaram 100% para o presencial. E isso nós uhum, estamos falando desde a Revolução Industrial, né, muitas e muitas décadas, estamos falando de 4 anos. uhum, Então é um período muito curto de tempo e um avanço muito rápido nas carreiras remotas. Então hoje, sem dúvidas, aí tem uma grande quantidade de vagas 100% remotas, principalmente por causa da pandemia, que despertou isso e uma boa porcentagem das empresas não saiu da pandemia, não saiu do remoto uhum. completamente. Pelo contrário, viu uma oportunidade nisso e decidiu aprofundar nessas vagas remotas. Entendi. E essas oportunidades são tanto para homens quanto para mulheres? Ou é mais enviesado para um lado, para o outro? Assim,
As oportunidades são para homens e para mulheres, porém, quem tem geralmente mais disponibilidade ou necessidade Uhum, de, de aproveitar essas vagas remotas, né, trabalhar de casa, são mulheres. Tanto pela estatística, né, de maior quantidade de uhum, mães solteiras, que às vezes não podem ou não querem deixar os filhos para sair para trabalhar, ou contratar uma babá, enfim, né, tem uhum, várias barreiras enquanto a isso. uhum, Tem que gastar também para pagar alguém para cuidar, para cozinhar de repente, para educar também os filhos. uhum, Então, é uma existe uma necessidade maior e uma tendência maior para mulheres, uhum. Não, para essas justo. vagas remotas. Pois é, como eu falei no começo, assim, uma conversa que eu tenho recorrente com minha esposa, ela tem muita vontade, às vezes, de entrar num sistema mais de home office, de trabalhar em casa, né? E eu acho que, na verdade, uma das perguntas que a gente sempre se pesa é se haveria uma perda na qualidade financeira nossa, né? Porque, vamos dizer assim, em tese, eu imagino que num trabalho remoto não se ganha tão bem quanto no presencial. Como é que é isso? Entendido. É realmente, na verdade, isso é um mito, né? É. Como eu falei, isso é muito novo no mercado, então as Uhum. pessoas tendem a ver isso como um bico, como uma renda Hum. extra, como, eu vou fazendo uma coisinha aqui de casa para ganhar, para complementar a Uhum. minha renda, mas na verdade não. Quando estamos falando de carreira remota ou de trabalhar de casa, inclusive CLT, que é, né, sob as leis trabalhistas do Brasil, nós estamos falando de carreiras completas, inclusive. Carreiras que começam desde uma pessoa júnior ou um iniciante, até mesmo estagiário, que vai evoluindo para supervisor, gerente, gestor, até mesmo acionistas 100% remotos, dependendo das carreiras que são escolhidas. Então, esse é o primeiro ponto. Certo. Não é uma renda extra, não é um bico, não é Hum. algo inseguro, não é algo inestável. É Uhum. algo tão sério quanto Uhum. uma carreira presencial. Só que tem um detalhe sobre essa questão financeira. As chances de você ganhar mais num trabalho remoto são, no mínimo, maiores. Ah, São, no interessante. mínimo, maiores. Então quer dizer que eu poderia ter chance de ganhar mais do que eu ganho trabalhando remotamente. E assim, ou seja, hoje eu estou num patamar, num trabalho presencial, e eu poderia vir a ganhar mais e trabalhar remotamente. Exatamente. Vamos pegar um exemplo. Tem Uhum, vários motivos para isso, mas vamos pegar um exemplo simples aqui. uhum. Vamos supor que, né, você trabalha 8 horas no escritório. Sim. E você vive não sei, a meia hora do lugar, mas você tem que pegar o engarrafamento, você tem que se arrumar antes, você tem que, Uhum, enfim. E aí você demora mais ou menos aí 1 hora de preparação antes e transporte, sendo otimista, tá? Você é de Brasília, né? sim. Eu nasci em Brasília também, então o Ah, trânsito aí tá legal. cada vez mais Tá complicado, pior. né? Verdade. Então, sendo otimista, teria aí 1 hora antes, 1 hora depois de idas e Uhum, vindas e preparação, sendo muito otimista. Geralmente, uhum. na média, isso aí é entre 1 hora e meia, 1 hora e 40, na média. Certo. Mas sendo otimista, você usaria 10 horas do seu tempo e, sendo muito otimista, produziria 8. Porque quando a gente chega no trabalho, né, tem aquele negócio, bom dia, vou sentar aqui, vou pegar ali um cafezinho, vou preparar minha mesa, vou tirar minha Uhum, mochila, vou fazer, enfim. uhum, Então, geralmente, a, a produtividade, também sendo otimista, é de 7 horas. De uhum, 10 horas que você gasta, você produz 7. Na sua uhum, casa, no máximo você vai gastar ali 5 minutinhos, entre 5 e 10 minutos para você tomar banho, se arrumar, porque, né, também você se arruma para trabalhar de casa, e sim. pronto, você já está, simplesmente está no trabalho. Então a produtividade sua é maior, não significa que você vai ter que trabalhar às 10 horas, mas a produtividade sua é maior, ou seja, para a empresa você rende mais ainda. Isso faz com que a empresa queira te pagar mais, mas isso é só um ponto. Tem Uhum, muitos outros pontos. Por exemplo, vou só mencionar alguns rapidamente. Por uhum, exemplo, os custos também que a empresa tem com infraestrutura. Imagina, por exemplo, eu, como um grande empresário, ter que contratar, um exemplo, 100 pessoas, um time de 50 vendedores. uhum, Para que eu possa acomodar esses 50 vendedores, eu teria que ter mesas, computadores, de repente, se for o caso, ar-condicionado, água, café, comida, transporte, enfim, é infinita a quantidade de custos adicionados que eu tenho. Então, só o uhum, fato de você
trabalhar remoto, trabalhar de casa, isso já faz com que a empresa tenha possibilidade e tenha vontade de te pagar mais. E isso não é só Hum. uma teoria, tá? Uhum. Não é o caso agora, mas para quem está escutando a gente, pode Uhum. entrar e procurar, olha, média salarial de quem trabalha remoto. Você vai ver, você vai encontrar várias estatísticas que mostram, inclusive, que os maiores cargos, não só os que pagam mais, mas os Uhum. maiores cargos de gestão e tudo, têm no mínimo uma porcentagem de trabalho remoto. É interessante. Uma outra coisa, no meu caso, como eu sou advogado, eu sou autônomo, né? Então eu já estou habituado à ideia de não ter uma aposentadoria certa, eu tenho que me programar para isso, né? Ter um plano de previdência privada e, enfim, e outros benefícios, né? Que normalmente são comuns em empregos com plano de saúde, né? Acaba que você tem que se organizar para você próprio bancar tudo isso. Existe esse tipo de preocupação? Existem cargos remotos, né, empregos remotos que oferecem isso? Ou a ideia é mais para o lado do advogado autônomo? Né? Isso é uma questão também que eu pondero muito com minha esposa, já que ela sente mais uma necessidade, assim, de uma segurança, sabe? Entendi. No seu caso, você já está mais É. acostumado com fazer essa gestão, né? E essa Sim. previdência, enfim, isso de forma individual, Uhum. mas para sua esposa, ou enfim, para as mulheres que queiram trabalhar de casa, a grande vantagem hoje, eu digo hoje, Uhum. mas enfim, nos últimos anos, né? Uhum. Apesar de ser bem engessada a CLT, mas teve algumas atualizações, alguns ajustes que hoje permitem 100% a validação e a contratação CLT 100% remoto. Então, não é, digamos, há muito tempo atrás que tinha aquelas questões da folha de ponto física, né? Pelo menos na minha época, Uhum. não estou tão velho assim, mas na minha época era cartãozinho físico mesmo, que você colocava Aham. lá na maquininha e marcava lá. Aham. Então, essas questões que a CLT, que as leis trabalhistas do Brasil exigem e controlam para que uma pessoa possa ser contratado Uhum. CLT, já estão completamente adaptadas para o mercado remoto. Então, a pessoa, automaticamente, trabalhando de casa, porém, sendo como uma contratação CLT, automaticamente tem todos os benefícios de uma pessoa que trabalha no presencial. Porém, tem algumas obrigações que não estariam incluídas, por exemplo, enfim, isso muda de cada empresa para empresa, de cada cargo, de cada sindicato, porém, tem algumas obrigações que são diferentes no sentido de vale alimentação e passagem, enfim. Hum. Como eu te falei, os custos para ambos são menores, Hum. tanto para quem trabalha de casa, como também para quem emprega, né, para as empresas. Se os Uhum. custos são menores para ambos, isso significa que a distribuição dessa renda fica mais para o lado da empresa e para o lado da pessoa que trabalha de casa também. Ou seja, você tem todos os benefícios da CLT, porém, você não tem digamos, os custos que a CLT exige da empresa quando você Uhum. tem que pagar passagens, etc. Resumindo o que eu quis dizer, talvez tenha sido um pouco Uhum. complexo, você tem todos os benefícios da CLT trabalhando de casa, 100% remoto. Aposentadoria, FGTS, seguro-desemprego, 100% dos benefícios. Porém, não tem o lado ruim, né? Você tem Uhum. todas as vantagens, mas tira algumas desvantagens. Entendi. É bem interessante realmente, né, e, você falou no começo de até que, tem uma certa estabilidade, né, porque eu também sempre imaginei que os trabalhos remotos, até pela a ideia de ser uma coisa mais temporária, né, de você, de repente, ser tipo um freela, né, que você faz uma coisa ali e foi contratado por um período, mas, a ideia de, né, que você está falando de CLT e estabilidade, né, é factível isso realmente? Você ser contratado por longos períodos de maneira estável, né? É uma curiosidade também que me bateu aqui. Esse é um medo comum, né? Uhum. Mas e principalmente para quem quem já está em alguma carreira ou já tem experiência em alguma área, por mais que esteja Uhum. desempregado, precisando de alguma coisa, geralmente a pessoa prefere voltar para a mesma área, porque já tem alguma experiência. E Uhum. fica com esse medo, tá? Mas será que se eu mudar para outra área, será que eu for 100% para trabalhar remoto, será que eu vou
deixar o certo pelo duvidoso, né? Será que isso Sim, vai durar 6 meses e depois eu exato. fico aí, não tenho nenhuma coisa nem outra? Uhum, Muito pelo contrário. A chave para isso, para essa estabilidade, sabe qual é? E poucos veem. Como o meu papel na Remote Global Sales é justamente fazer essa ponte, né? Entre as mulheres que querem, que têm essa necessidade de trabalhar uhum, de casa e as empresas e os empregadores. Então, a chave para isso, que está no meio, é justamente o treinamento. uhum, Trazendo os dois lados da moeda sobre que você falou sobre estabilidade. uhum, O mundo, o Brasil, as pessoas estão acostumadas a associar essa estabilidade ao contato físico. Aí eu fui na empresa, eu vi, é real, eu estive lá, eu tenho minha sala, sei lá, eu tenho uhum, lá o escritório. E esse contato físico as pessoas acham que gera a estabilidade. Mas, na uhum. verdade, o que gera a estabilidade é o modelo de contratação. Porque eu Ah, posso, tá. por exemplo, te contratar como advogado e você vir na minha Uhum, empresa por 3 meses e eu te contratei por uma consultoria. Que uhum. estabilidade tem isso? Nenhuma. Terminou Nenhuma. os 3 meses, você, Uhum, tchau, vai embora. Eu posso uhum. contratar uma pessoa como estagiário e esse contrato é de 6 meses, ela vem todo dia na minha empresa presencial e não tem estabilidade nenhuma. Entendi. Assim como eu posso contratar uma pessoa, CLT e tudo mais, e também não ter tanta estabilidade, apesar de ter um seguro-desemprego, FGTS, vindo presencial. O que gera, então, essa estabilidade? Capacidade que a pessoa tem, treinamento. Uhum, Treinamento entendi. e resultado, treinamento e resultado. Então, a CLT, ela gera uma certa estabilidade, tem leis que protegem, que diminuem essa instabilidade, mas a chave para essa estabilidade, seja no presencial, seja no remoto, é treinamento. São as habilidades que a pessoa tem, e a pessoa buscar sempre um treinamento, buscar sempre adquirir habilidades, buscar sempre gerar resultados, é o que faz ter essa estabilidade. E o bom, para fechar essa pergunta, Uhum, uhum. a ótima notícia é que no mercado atual, 2024, as empresas estão desesperadas para treinar pessoas para o remoto. Porque Olha que existe essa legal. consciência de que o Uhum, mercado ainda não é normal para a maioria, sim. 100% remoto. As mulheres não estão acostumadas a essa realidade de que eu posso trabalhar de casa sendo CLT, estar perto dos meus filhos ou perto da minha família, da minha mãe, posso cuidar da minha mãe, dos meus filhos, posso cuidar de mim, posso ter tempo para, enfim, estar num ambiente mais confortável e ao mesmo tempo posso ter essa estabilidade. As empresas sabem que esse mercado ainda não está explorado e estão totalmente dispostas a treinar as pessoas e, e preparar essas pessoas. Existe essa Uhum, consciência de que o mercado não está preparado para isso. Não existe uma hum. oferta para suprir essa demanda de trabalho remoto. Eu entendi. Eu queria voltar num ponto, porque eu fiquei bem interessado. Você falou que, de repente, eu trabalhando remotamente conseguiria ganhar mais do que eu ganho atualmente. Existe essa possibilidade, por exemplo, de remuneração variável, que é uma coisa que a gente advogado adora um percentual e aqui e ali, né? Ganhar um valor em cima lá de um processo e tal. Isso também acontece no trabalho remoto? Tem essa comissionamento? Como é que é isso? Isso acontece e eu vou te dizer, isso é mais comum do que parece. Hum, Inclusive, são os cargos que mais são procurados, são os cargos nossa. comissionados. Hum, Trazendo em outras palavras mais simples, as empresas preferem contratar quem ganha comissão remoto, ou seja, qualquer carreira na área uhum, comercial, não hum, necessariamente vendedor, mas de uhum, repente, né, um relacionamento com o cliente, um pós-venda, analista de resultados, analista de relacionamento, consultores comerciais. Esse tipo de área, as empresas preferem contratar e tem muito mais vagas, inclusive. Por quê? Porque é a parte onde a empresa quer escalar e onde a empresa prefere escalar. Vou tentar dar um exemplo aqui mais tá, simples. Eu falei para você que a pessoa trabalhando remoto, ela já tem chances de ganhar mais. Uma mulher que sim, quer trabalhar de casa, ela já tem chance de ganhar mais do que ganhando presencialmente. certo. Isso é fato. Não sou eu só que estou dizendo, isso é fato. Já comprovadíssimo. Mas, se a pessoa
trabalha, a carreira que ela trabalha de casa, CLT, é uma carreira na área comercial, isso multiplica, não é nem aumenta, soma, não, multiplica a quantidade de ganhos. E a quantidade de chance também de estar contratado e de nunca mais ficar desempregado. Por quê? Vamos ao exemplo que eu falei que ia ser simples agora. Eu, como empresário, por exemplo, eu preciso de uma pessoa para dar o suporte para os meus alunos. Nós temos, entre as empresas que temos, uma das empresas são de educação, prestamos cursos, mentorias. Então, eu preciso de uma pessoa para dar suporte para os meus alunos. Vamos supor, eu tenho 1.000 alunos. Para esses 1.000 alunos, vamos supor que eu preciso de 2 pessoas para dar suporte. Tudo bem, eu contratei 2 pessoas, 100% remoto, CLT, e essas 2 pessoas vão me dar suporte. Eu não vou contratar 20 pessoas para suporte, porque eu só preciso de 2 para a demanda que eu tenho agora. Agora vamos para essa seria uma área que não é uma área comercial, uma área de suporte interno. Agora vamos supor que eu vou contratar 2 vendedores. Certo. Remotamente. Eu não preciso criar uma sala, eu não preciso pagar mais passagens, eu não preciso pagar nada do que seja infraestrutura, né? Contratei 2 vendedores também, CLT, salário, tudo certinho, mais comissionamento. O comissionamento, comissão se fez uma venda ou se gerou receita para a empresa, a pessoa recebe uma porcentagem sobre aquilo. Então, se eu tenho 2 vendedores, e 2 vendedores, vamos supor, estão trazendo 10 alunos para minha empresa por mês, que estão vindo, contratando e comprando, por que eu não posso contratar, por exemplo, 4 vendedores? Se com 4 vendedores eu traria 20 alunos. E enquanto eu tenho a demanda para entregar, por que eu não posso contratar 40 vendedores? Então, isso faz com que você ganhe, primeiro, né, respondendo a sua pergunta, sim, existe a possibilidade de ser comissionado 100% remoto. Segundo ponto, complementando, é ainda mais fácil você conseguir cargos nessa área, porque as empresas preferem contratar. E quando eu vou contratar na área comercial, eu contrato mais quantidade. Eu quase que não tenho limites para continuar contratando. Isso faz com que tenham mais vagas na área comercial, 100% remoto. E ainda tem a comissão, né? Que você vai ter ali a sua garantia, o seu salário fixo, os seus benefícios da CLT e as comissões que vão fazer com que você ganhe muito mais ainda no trabalho de casa, no trabalho remoto, caso você tenha uma carreira na área comercial. Não, joia. E você já está me convencendo. E se eu quisesse hoje dar os primeiros passos, onde é que eu encontraria um trabalho remoto? O que é que eu tenho que fazer para conseguir? Primeiros passos é o básico mesmo. É entrar no Google e procurar. Vagas, trabalho remoto. Você vai encontrar várias. Mas qual é o problema? Qual é a questão, né? Que inclusive pode ser que alguém já tentou e já fez isso e tal. Você vai entrar e você vai se candidatar a uma vaga de trabalho remoto. Pode ser na área comercial, pode ser em outra área. Eu recomendo, com essa experiência que estamos tendo, né, de fazer essa junção entre mulheres, mulheres que estão desempregadas, estão com essa necessidade, e as empresas que contratam, que fazem esse tipo de contratação, a experiência a maioria fica no processo seletivo. Justamente por causa da falta de habilidades para o remoto. São várias habilidades que precisam para o remoto, porém, são habilidades fáceis de adquirir. O problema é que a maioria das pessoas não sabe nem que habilidades são essas. São coisas fáceis, mas a maioria nem sabe quais são. Então, primeiro passo, ir procurar vagas na internet. Você vai achar. Como eu falei, a demanda é muito alta. Mas a probabilidade de ser contratado é pequena, caso você não tenha um treinamento prévio, uma preparação prévia para vagas remotas. Porque o processo seletivo é diferente. Os critérios de contratação são diferentes. Então, para as pessoas que já tentaram, o primeiro passo seria buscar as vagas, mas teria essa barreira de processo seletivo e de não ser contratado. Então, voltando atrás, esse primeiro passo seria o intuitivo, mas não funcionaria bem. Então, o primeiro passo que funcionaria seria procurar algum tipo de informação, algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação
para vagas remotas. Inclusive, o objetivo desse podcast é justamente esse: é informar, é dar conhecimento, compartilhar conhecimento para que mulheres possam trabalhar de casa sendo CLT e ganhando muito mais de 5 mil reais. Então, o primeiro passo, para quem está assistindo aqui, é justamente o passo que você está dando, que é buscar conhecimento sobre vagas remotas, sobre o mercado remoto. Inclusive, é um grande motivo para seguir, para se inscrever no canal, porque justamente o primeiro passo é esse, é buscar conhecimento para não chegar despreparado nesses processos seletivos, nessas vagas remotas. Tem que buscar preparação. Esse seria o primeiro passo, digamos assim. Não, joia. Assim, acho que assim, eu já estou bem convencido de que é muito interessante esse mercado. Eu vou até começar a procurar também para mim. Mas se você fosse mandar um recado para minha esposa, por exemplo, porque santo de casa não faz milagre, né? A gente bateu um papo aqui, você já me convenceu. Para dizer para ela, olha, vá em frente, eu acho que você pode conseguir, de repente, conciliar a ser mãe, né? A casa com as crianças, trabalhando, ganhando até melhor, né? Pra tentar tirar esse medo que tem nela, assim, né? Essa insegurança. O que é que você falaria para ela? Tudo bem, vou só fazer 2 perguntas para eu conhecer um pouco melhor ela, e aí eu vou com um recado para ela. Tá, Você joia. mencionou, eu suponho, né? Vocês têm Uhum. filhos? Temos 2 filhos pequenos. Ok. E ela tá trabalhando hoje? Tá em Sim. casa só? Não, ela trabalha hoje. Ok, Mas é um trabalho que é bem puxado, né? E por isso que a gente está sempre se questionando se não valeria a pena pensar algo alternativo. entendi. O que eu diria para ela é o seguinte: primeira coisa, que é um medo comum. Não se preocupe em dar um passo grande. Ah, eu vou pular nesse mundo remoto, eu vou me jogar desse penhasco, e o que será que tem lá embaixo? Eu vou me jogar nesse mar, será que não tem coisa ruim? Não se preocupe. Coloca o pezinho na água tranquila. Não é necessário fazer nenhuma transição brusca, tomar nenhuma decisão imediata nem difícil. Não, é simplesmente, opa, esse mundo remoto, eu vou saber mais, eu vou buscar mais informação. Então, o primeiro passo, na minha opinião, seria esse. Não precisa ter medo de fazer uma transição brusca. Só abre a porta, abre a possibilidade e começa a investigar mais e entender mais sobre esse mundo, que é relativamente novo, de carreiras remotas, de trabalho remoto, trabalhar de casa, sendo CLT, inclusive. O primeiro passo seria esse. Não se fecha para essa oportunidade. Entenda que não é necessário se jogar de vez nesse mundo remoto. Segundo passo, uma vez que você se abre para isso, procura informação. Procura consumir conteúdo sobre esse assunto, sobre vagas, sobre empresas que contratam. Procura entender como funciona o processo seletivo. Procura entender quais são as ferramentas do mundo remoto. Inclusive, aqui no nosso canal, né? Todos esses assuntos vamos estar trazendo. Procura esse tipo de informação. Quais são as ferramentas que eu uso? Que sistemas eu utilizo? Né? Que programas? Eu preciso de computador? Não preciso? Todo esse tipo de informação sobre carreiras remotas, procura informação. Aqui no canal, repito, inclusive, né? Se inscreve aqui no canal, acompanha nossos conteúdos, porque nós vamos estar entregando e informando tudo isso para que as pessoas possam, para que as mulheres possam acelerar essa chegada a trabalhar de casa. E por último, se fosse dizer aí, né, três dicas para sua esposa, a última dica seria não trate isso como algo temporário. Falando da vaga, tá falando do emprego, da carreira, e também falando do mercado. Não trate isso como algo temporário. Ah, eu vou ver o que dá, eu vou ver se isso dá certo. Isso não é um momento de validação para ver se isso dá certo, não é um momento de validação para ver se isso vai continuar assim. Já é um fato, já está consolidado, já está comprovado. Inclusive, só aumenta, né, a quantidade de vagas, a quantidade de empresas que se adaptam a esse modelo. Então, resumindo aí as 3 dicas, entenda, não precisa se preocupar, não se jogue de uma vez. Coloca o pezinho na água, vai com calma, começa a buscar conhecimento antes de tentar pedir demissão ou se jogar em alguma coisa. Segunda, buscar informação, buscar conteúdos, buscar conhecimento. E a terceira,
não trate isso como algo temporário. Isso é algo que veio para ficar e quem entra primeiro tem vantagens, né? Tem um ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, algo assim. Uhum. Seria isso. Seria Não, tá isso joia. que eu falaria para sua esposa. Talvez conhecesse ela um pouco melhor, daria outras dicas, né? Mas Não, mas já seria valeu, isso. já valeu. Obrigado mesmo por ter respondido essas perguntas. Acho que esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, né? E é isso aí. Vou continuar te acompanhando aí, que a gente está nessa missão de pensar nessa vida remota, né? De trabalho remoto. E a gente está bem animado. Tem um detalhe também, que Hum, eu seria, digamos, uma dica bônus aí para sua esposa. tá. Os benefícios a longo prazo são muito grandes. Em que sentido? Ou seja, tomar uma decisão agora, aos poucos, começar a migrar para o mundo remoto, traz muitos benefícios a longo prazo. Benefícios de relacionamento, de conexão com os filhos. Porque às vezes nós pensamos, né? Não, eu luto, eu sou um pai ou uma mãe, sou uma mãe batalhadora para dar tudo para o meu filho. Mas muitas vezes o que seu filho quer é só seu tempo. É só poder ver o seu Verdade, rosto durante o verdade. dia. É Uhum, poder gritar mamãe quando ele caiu, ele machucou o joelhinho ali, e a mãe vinha ali, nem que seja por um minuto, dizer, ô meu filho, não foi nada, fazer um carinho e voltar para o trabalho, de repente. Então, os uhum. benefícios a longo prazo, não só de financeiro, mas principalmente de coisas que não tem como comprar, sabe? Conexão com a família, Sim. tempo de qualidade com o esposo, que você também se beneficiaria Uhum, disso, né? Tempo de qualidade com o uhum. esposo, você é autônomo, vocês passariam mais Sim, tempo juntos, acho que você deve sim, passar boa parte do tempo também em casa, né? Fora do sim, sim. trabalho a parte remoto também, né? Uhum. Então, os benefícios a longo prazo seria difícil eu expressar aqui, mas é um ponto a considerar. Acho que só esses benefícios já seriam suficientes para a pessoa tomar uma decisão e dedicar a trabalhar 100% remoto, 100% de casa. Fora tudo aquilo que a gente falou, acho que esses benefícios a longo prazo já seria um motivo suficiente para ela Verdade. considerar isso. Não, isso aí que você falou, é mais pura verdade, né? Eu tenho tentado também ficar um pouco mais em casa, né? Desacelerar um pouco, senão a vida de escritório é muito corrida e realmente faz toda a diferença você conviver mais com seus filhos, dar, né, um pouco mais de atenção, né? Ontem eu levei meu filho na escolinha de futebol, nossa, ele fica feliz em você estar lá, né? E estar Seu filho, acompanhando e estar vendo, né? seu filho tem quantos anos? Tem 6 anos. 6 anos, tá quase com a idade do meu. Vou te contar rapidamente o que aconteceu com meu Uhum. filho. Eu sou de Brasília, né? Eu Uhum. nasci em Brasília, nasci em Taguatinga, em Brasília. Uhum. E com 20 anos, eu me casei, com 22, enfim, me mudei para Argentina, minha esposa é argentina. Hum. Chegando lá, tivemos 2 filhos lá, a Kaori e o Kiro, e o meu filho mais Uhum. novo tem 9 anos hoje, é o Kiro. Uhum. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei naquela batalha para me estabilizar, né? Comprar país Sim. novo, língua nova, eu não falava bem o Uhum. espanhol. E aí trabalhava demais. Tinha 2 trabalhos e um projeto pessoal e Uhum. trabalhava dia e noite. Na minha Uhum. mente, eu estava fazendo isso pela minha família. Só Uhum. que eu estava fazendo o contrário. Eu estava ganhando bastante dinheiro, estava juntando, compramos um terreno e tudo. Só que eu estava fazendo o contrário. Não estava entregando para minha família o que eles mais queriam, que era o meu tempo. Sim. E quando ele tinha 2 anos, ele teve câncer. E foi assim, do nada. Quando diagnosticou, já ele com 2 anos, o tumor já estava com 12 centímetros já de diâmetro. Uma laranja Nossa, para um bebê de 2 anos, no rim caramba. direito. E aí foi que a minha ficha caiu de que, meu Deus do céu, meu filho tem 2 anos e de mais de 700 dias, eu não aproveitei quase nada com ele. Eu saía de casa, ele estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo. E na minha mente eu pensei, bom, meu filho vai morrer, e eu não desfrutei nada com ele. Então agora eu deixo tudo para poder estar com ele no tratamento e desfrutar o máximo que eu puder com ele. Foi aí onde eu comecei, Uhum. inclusive, a trabalhar remoto, porque eu estava com meu filho Uhum. no tratamento. Viajei para Buenos Aires, 1.000 e tantos Uhum. quilômetros, e aí foi onde eu comecei a ver o valor do Uhum. trabalho remoto, porque eu pude estar com meu filho durante os 5 meses de tratamento que ele fez, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, graças ao Uhum. trabalho remoto. Eu, no meu caso, eu não trabalhei de casa, eu trabalhei do hotel, né? Uhum. Mas Uhum. foi ainda assim um trabalho remoto. Nossa.
E hoje ele tá bem. E hoje ele tá bem, Uhum, e eu já não troco isso mais por nada. Hoje eu trabalho de casa, eu tô na minha casa nesse exato momento, estou trabalhando agora e tô na minha casa, uhum. e tenho minhas coisas para resolver, mas hoje isso é algo inegociável para mim. Pode vir Nossa, para aqui e falar para mim, olha, eu vou te pagar 20, 30 mil reais por mês para você trabalhar aqui, mas tem que ir lá e você vai ter que passar 10, 11 horas longe da sua família. Não. entendi. Porque É. naquele momento que meu filho adoeceu, nada do dinheiro, nem o terreno, nem tudo que eu tinha ganhado, Uhum, eu conseguiria trocar pela saúde dele, pelo tempo que eu não conseguia recuperar. E graças a Deus, hoje eu tive uma segunda chance. Eu uhum, tive, porque meu filho está vivo. A maioria uhum, das crianças, inclusive, falo isso com grande pesar, mas que uhum, estavam com ele no tratamento, alguns tinham outros tipos de câncer, muitos deles não sobreviveram hoje, não estão vivos hoje. uhum, uhum. E eu tive essa segunda chance. Mas não todos temos. Sim. Então, se você é, para quem está ouvindo, para quem está nos ouvindo aqui, né? Se você é mãe, ou se você, de repente, ajuda a cuidar da sua família, ou você quer ajudar a cuidar da sua família, não pense só na questão financeira, mas pense que trabalhar de casa é algo quase que, não quero dizer obrigatório, mas é imprescindível, caso você queira dar o que essas pessoas que realmente querem, que é o seu tempo, que é a sua atenção. Uhum, Esse foi o meu caso, né? Por isso que hoje eu me dedico a isso. Hoje eu me dedico a fazer essa união aí, a conectar mães que não têm tempos com seus filhos, mães não, perdão, mulheres, né? Que uhum. talvez são mães solteiras ou não, ou querem passar mais tempo com sua família, querem ter essa liberdade financeira, essa liberdade geográfica, conectar essas mulheres com pessoas com empresas que estão contratando na área remota e no mundo remoto. Joia. Uma história maravilhosa, é isso aí. Eu vejo muito hoje isso, esse lado, né, de você estar mais presente, e é por isso que eu tô aqui contigo, porque eu queria convencer minha esposa também, para ela aderir a essa vida mais tranquila, né, porque faz falta a presença dela em casa. E é o que você falou, acho que é qualidade de vida, né, de relacionamento para todo mundo, né. Mas bacana. Valeu, Arley, muito obrigado, viu. De nada, de nada. Espero ter ajudado aí e respondido algumas dúvidas. Tá joia, valeu, obrigado. Um abração. Um Tchau, tchau. abraço, tchau, tchau. É isso aí, vamos terminando o episódio de hoje. E esse é o episódio do podcast Trabalhando de Casa. E se você, mulher, está considerando uma vaga remota, considerando trabalhar de casa, um dos conselhos que eu dei foi justamente esse, né? Buscar conhecimento, buscar informação. Esse seria um dos primeiros passos aí. Então, te convido a se inscrever aqui no canal, a nos seguir no Instagram, em todas as nossas redes sociais, para poder também estar acompanhando nossos conteúdos e poder acessar essas oportunidades de poder trabalhar de casa ganhando mais de 5 mil reais por mês sendo CLT. Um abração e até o próximo episódio.